Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 8. Esse texto que nós vamos ler está dentro do contexto do nascimento do Senhor Jesus. E diz assim, Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Queria ler de novo esse verso 14. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O tema da nossa meditação de hoje é o caminho da paz. O caminho da paz. Novamente nós estamos no último mês do ano. E eu temo, meus irmãos, minhas irmãs, que todos nós ficamos com aquela sensação de que o tempo está acelerado. E nessa época do ano que a gente para pensar, puxa, primeiro domingo do Advento, já primeiro final de semana de dezembro, 2017 já está indo embora. É muito comum nós ouvirmos expressões assim: puxa, o ano passou voando. Puxa, foi ontem, parece que foi ontem que nós celebramos o Réveillon e nos despedimos de 2017, abraçamos de 2016, abraçamos 2017 e de 2017 já está indo embora. A sensação é essa, de que o tempo passa muito depressa. Mas apesar da sensação que o tempo está passando depressa, a bem da verdade o tempo passa como ele sempre passou. Os minutos continuam os mesmos, as horas, os dias, os meses, o ano está passando como ele sempre passou. E por que nós temos então essa sensação de que o ano está acelerado, de que a vida está acelerada? De repente um ano passou e nós não percebemos. O que acontece conosco? Na verdade isso tem a ver com o nosso estilo de vida. A nossa agenda hoje está muito mais pesada. Nós trouxemos mais compromissos para as nossas agendas. Nós nos propomos a cumprir um roteiro mais extenso. Nós nos propomos a assumir mais responsabilidades, talvez o que nós deveríamos assumir. E aí, para não assumir a bronca de que nós nos sobrecarregamos, nós preferimos dizer que o tempo está passando mais rápido. Porque se chega no fim de um dia eu não conseguir cumprir tudo o que eu sonhei cumprir, se eu vivo assim um dia, uma semana, um mês, já se foi o ano. Então, para não admitir que de repente eu estou me sobrecarregando, estou almejando mais, abraçando mais do que a minha capacidade, eu culpo o tempo está passando rápido demais. Para não lidar com o fato que nós nos impomos mais responsabilidades que damos conta, nós dizemos que o tempo é que está acelerado. Não sou eu que estou acelerado, não é o meu mundo interior que está acelerado, não é a nossa agenda, o nosso estilo de vida do homem contemporâneo, da mulher contemporânea, que colocou em desordem o nosso mundo exterior e interior. Nós temos um excesso de demanda, e os estudiosos do comportamento humano dizem o seguinte: essa nossa agenda exacerbada de compromissos criou em nós o sentimento crônico de angústia. Nós estamos sempre apressados, nós estamos sempre com essa sensação de que por mais que eu faça, que eu me esforce, que eu caminhe, eu não venço. Eu sempre estou correndo atrás de algo. Um compromisso se encerra e o outro já vem em seguida. Eu não tenho tempo para parar, para pensar, para sentir as coisas, para contemplar as coisas. E o resultado disso é que nós vivemos numa geração inquieta.
Por isso os consultórios estão abarrotados, as pessoas estão doentes. Aliás, nós somos a geração conectada, recebemos informação, somos obrigados a ruminar uma centena de informação durante o dia, centenas de informações, repassamos informações, somos multitarefas, fazemos isso, fazemos aquilo outro, mas a psicologia diz também que nós nos tornamos a geração da superficialidade, porque nos dividimos em tantas fatias e não nos dedicamos com profundidade a nada. Então vou dar um exemplo para você. A gente toca, então a gente vem e faz um ensaio correndo, porque eu já vim correndo de outro lugar, eu tenho que ir correndo para outro lugar. O pastor vem e faz uma visita correndo, porque ele já veio correndo de um outro lugar, e tem que ir correndo para um outro lugar. Eu sento na mesa enquanto eu almoço, finjo que ouço o que a minha esposa está dizendo, porque eu estou sempre correndo. Enquanto eu penso ou demonstro que estou ouvindo o meu filho, estou olhando futebol, tentando pegar o resultado do futebol, estou tentando entender o que a mulher está dizendo. O nosso mundo é um caos. Nós nos tornamos inquietos, e o resultado disso é que nós somos uma geração sem paz. Estamos conectados, correndo atrás de não sei lá o que, nos desgastando, nos desdobrando em multitarefas. Isso resultou numa geração que sofre de uma angústia crônica, não sabe nem de onde vem essa angústia, mas é angustiado. Nós, diz mais os estudiosos do nosso comportamento, que nós nos tornamos superficiais, não nos dedicamos com profundidade a nada. Eu faço um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Talvez por isso, abra um parênteses, o mundo virtual, a vida virtual seja tão atrativa hoje. O virtual nada tem raiz, no virtual nada tem profundidade. Uma amizade virtual não precisa de profundidade. Se eu não gostar de uma postagem, eu bloqueio, eu excluo, eu tiro da minha lista de amigos. Eu mando WhatsApp. WhatsApp não precisa tempo, não preciso gastar tempo nessa amizade. O WhatsApp me substitui. Talvez por isso a gente seja tão adepto das coisas virtuais. Mas acontece que o nosso mundo se tornou um caos, o mundo exterior e o mundo interior. O ser humano do nosso tempo tem dificuldade para parar, para ouvir, para contemplar, para olhar as coisas importantes, para falar de coisas importantes. E aí quando nós chegamos ao fim do ano e nós percebemos que tudo está um caos, e o fim do ano sempre traz esse sentimento, irmãos, não sei você, mas eu me sinto assim, de encerramento, de fechamento, e a gente quer dar uma resposta, porque passou tudo tão rápido e está tão vazio dentro de mim, apesar de eu ter feito tantas coisas durante o ano. E a gente tem que parar então para pensar alguns assuntos importantes, e um deles é esse tema que o Natal traz para nós: paz. Paz. Nesse mundo de caos, de multitarefas, de correria, de pressa, de conexão virtual, mas de superficialidade nos relacionamentos, falta paz. E aí, ao chegar num tempo desse de advento, onde nós celebramos o nascimento do príncipe da paz, a Bíblia faz a gente olhar para esses temas, e um deles é a paz. No Natal nós celebramos o nascimento do príncipe da paz. Isaías 9:6, talvez um dos textos mais lindos do Antigo Testamento, vai dizer, porque um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando nós lemos um texto como desta noite, Evangelho de Lucas capítulo 2, no nascimento de Jesus, os anjos cantaram: paz na terra. O que Deus está fazendo aqui, humanidade, o que Deus está fazendo aqui é trazendo paz para esse mundo de caos que é o mundo da humanidade, trazendo paz para esse coração que vive confuso, que é o coração do ser humano, trazendo paz para os relacionamentos adoecidos pelo pecado. Paz, o caminho da paz. Aliás, a gente devia falar de paz só no advento, porque paz é um tema permanente na Bíblia. Essa expressão paz aparece quase 200 de vezes só no Novo Testamento, ou seja, em quase 200 passagens o Novo Testamento vai falar de paz. No Antigo Testamento, o tema da paz, ele é tão presente, ele é tão forte, que nós decoramos a palavra hebraica para paz. Qual é a palavra, Valdir? Shalom. Shalom. Sabemos. Os salmistas falaram de paz, os profetas falaram de paz, a Bíblia fala de paz, o caminho da paz. E eu pergunto para você,
O que é paz? Se a gente tem que descobrir qual é o caminho da paz, nós temos que fazer uma pergunta antes. O que é paz? O que é paz? Já se perguntou isso? O que afinal de contas significa paz? O que nós podemos chamar de paz? E eu quero falar 3 respostas, 3 conceitos do que nós temos como paz. Primeiro, o mais simples, o mais óbvio: paz como ausência de conflitos. Não há conflitos? Então há paz. Ninguém está em choque, ninguém está em rota de colisão, então há paz. Porque uma família em pé de guerra, não há paz. Um relacionamento em pé de guerra, não há paz. Vizinhos em pé de guerra não gozam de paz. Uma nação que se convulsiona, que se debate, não há paz. Um país onde há guerra, há rumores de guerra, não há paz. Então talvez a resposta mais óbvia para essa questão: paz é a ausência de conflito. Não tem conflito, não tem guerra, ninguém está se degladiando, ninguém está saindo faísca quando se toca, então estamos em paz. Primeiro conceito, e talvez o mais óbvio. Mas paz, nós também podemos pensar paz como um certo bem-estar de alma, que é quando nós começamos a falar de paz interior. E esse é um outro conceito, irmãos, irmãs, importantes para a gente falar sobre a paz. Porque de repente, na vida do indivíduo, não há nenhum conflito, não há nenhuma guerra, a família vai bem, as contas estão mais ou menos em ordem, mas dentro do coração não há sossego, dentro do coração há um caos permanente, dentro do coração está tudo desarrumado, está tudo inquieto. É aquele indivíduo que se deita para dormir, dorme meia hora, acorda, levanta, deita de novo, rola para um lado, rola do outro, a casa está silenciosa, mas a alma dele está gritando. Tudo ao derredor é paz, mas o coração grita. Há angústias, há coisas conflitantes, há mágoas, há coisas querendo sair, batendo, incomodando. Então de repente a gente precisa falar de paz também como paz interior, porque talvez o exterior esteja bem, mas o interior é um campo minado. E geralmente quando o exterior não representa o interior, nós sorrimos com os lábios, mas choramos com o coração. Está tudo errado dentro de mim, está tudo desarrumado, dentro de mim está tudo sobrecarregado. É aquela pessoa que está inquieta, não consegue se relacionar com o outro de forma tranquila, pacífica. É aquela pessoa que conversar com ele olhando nos olhos é difícil, porque ele não consegue nem te olhar nos olhos. Ele olha para todo lugar, mostra uma inquietude, como se a qualquer momento a desgraça do mundo fosse cair sobre os ombros dele. Não tem sossego. Rubem Alves já diz numa das suas crônicas: olhos agitados revelam um coração perturbado. Uma pessoa perturbada. Por fora, beleza, mas por dentro há um conflito. Pessoas que têm o seu mundo interior doente, não foram tocados pela paz. Então paz pode, talvez, ausência de conflito, mas paz precisa ser também algo que toca o coração, algo que está dentro nós, algo que apazigua a existência. Mas há um terceiro conceito que nós precisamos pensar a respeito da paz, e algo que tem a ver com confiança espiritual, porque é uma paz que nem a ausência de conflitos e nem o mundo interior emocional mais ou menos equilibrado pode garantir. Mas essa paz, entenda aqui como confiança espiritual, é aquela paz que emana de Deus, é aquela paz que independe das situações, que em conflito ou não, ela é permanente na minha vida. É uma paz que só Deus concede. E como diz Dostoiévski, há um vazio no coração do homem do tamanho exato de Deus. É aquela paz que nós só sentimos quando Deus entra no nosso coração, quando Jesus Cristo preenche esse quadradinho, esse espaço que tem no coração, que com nada que eu consuma neste mundo, com nenhuma vitória, ao chega onde chegar, esteja onde tiver, nada preenche, mas Deus preenche. Paz com esse encontro com Deus, paz com essa confiança
espiritual. E é interessante, meus irmãos, que o Eclesiastes traduz essa carência que nós temos, essa necessidade de paz que vem de Deus, dizendo que Deus colocou no coração do homem a eternidade, sem contudo o homem ter consciência disso. Nós sempre queremos algo. A ausência de Deus rompida, proposta pelo pecado, resultado do pecado, nos deixa inquietos. Precisamos de algo, temos saudade de algo, não sabemos o que, de Deus. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesse mundo. O nosso lugar não é aqui. Lá no âmago da vida a gente sente isso. A vida não pode ser o aqui e agora. Mas nós não temos paz, porque nós não sabemos o que será do dia de amanhã. Paz como confiança em Deus. Paz como ausência de conflitos. Paz como um bem-estar de alma. E paz como confiança em Deus. E 3 lições decorrem dessa nossa visão de paz. E eu quero falar rapidamente. Primeiro, meus irmãos, a experiência da paz começa na reconciliação com Deus. O anúncio do anjo naquela noite, da milícia celestial, nos trouxe algo extraordinário. Paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Não há outro caminho para conduzir a paz. Não há atalhos, não há outra alternativa, não há outros caminhos. A experiência da paz começa na nossa reconciliação com Deus. Primeiro nós nos reconciliamos com Deus, e aí o processo de paz, como um milagre, vai se desencadeando na nossa vida. Por intermédio de Cristo, na cruz do Calvário, nós nos reconciliamos com Deus, ou melhor, Deus se reconcilia conosco. E aí, meus irmãos, a paz então é uma visitação de Deus. A paz é uma visitação do Espírito Santo de Deus, é um derramar do Espírito de Deus que nos enche de paz, uma paz que excede todo entendimento. Quando eu me reconcilio com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, eu descubro qual é o nosso lugar na existência, qual é o meu lugar na existência. Quando eu e você nos reconciliamos com Deus, quando nós reconhecemos o que Cristo fez por nós, nós nos sentimos amados, valorizados, abençoados, queridos, abraçados, e isso traz paz a essa necessidade, essa carência existencial que todos nós temos no coração. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer para nós, Romanos capítulo 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ainda vai dizer em Efésios 2:13 e 14, todavia agora em Cristo Jesus, vós que estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. Agostinho de Hipona, e é foi no tempo do seminário, um dos meus autores preferidos. O primeiro livro que eu tive contato na aula de filosofia foram as Confissões de Agostinho, e me chamou a atenção, pois as Confissões, o nome é esse mesmo, da Confissões, ele não é um livro de uma filosofia abstrata, mas Agostinho fala ali das suas experiências com Deus, e as Confissões estão repletas, além de momentos filosóficos, de orações, de momentos de encontro dele com Deus. E nas suas confissões ele diz algo interessante: o nosso coração permanece irrequieto até que encontre descanso em ti, Senhor. Paz começa na reconciliação com Deus, nesse encontro meu e seu com a cruz do Calvário. A cruz aquieta, a cruz nos cura, a cruz apazigua esse vazio existencial do nosso coração. Por isso o anjo cantou paz na terra. O que Deus está fazendo aqui, humanidade, é trazendo paz para vocês. O que Deus faz aqui, pastores, vão anunciar lá em Belém, chamem os outros. Deus está trazendo paz para a angústia de vocês. Paz começa na reconciliação com Deus. Mas há uma segunda lição: a paz implica também reconciliação com a própria história. Isso se desenrola da paz com Deus. Quem tem paz com Deus, tem paz com a própria história. Porque depois que eu me reconcilio com Deus, agora eu posso olhar para mim com outros olhos. Porque antes a minha história era um problema, era um pesadelo. O meu passado era um pesadelo. A minha história de vida era um pesadelo. Os meus traumas eram um pesadelo. As minhas ilusões eram um pesadelo. Mas apaziguado com Deus, eu posso olhar para dentro de mim de forma diferente. Às vezes questões da nossa história nos impedem de viver em paz conosco,
com os outros. Às vezes coisas que nós trazemos no coração, traumas, questões não resolvidas, sentimentos, angústias, fobias, medos, isso nos impede de viver em paz conosco, em paz com os outros. E aí, meus irmãos, uma vez que nós estamos reconciliados com Deus, nós nos reconciliamos com nós mesmos. Nós fazemos as pazes com o passado. Nós fazemos as pazes com a nossa história, com quem nós somos. Freud tem uma tese muito interessante, e nesse quesito eu concordo com Freud. Freud, como todo pensador, acertou em algumas coisas e errou em outras, mas nessa questão concordo com ele. Ele diz que há pessoas, ele tem uma tese que diz o seguinte: há pessoas que trazem consigo frustrações, traumas, marcas, conflitos que são poderosos, mas que são inconscientes, e que eles são coisas que nós relegamos ao esquecimento, nós reprimimos, nós fechamos no porão da alma, no porão do coração. Contudo, esses traumas, essas experiências, esses sentimentos reprimidos, essas dores, essas angústias da vida estão todas lá, estão fechadas lá, mas estão lá gritando, estão lá batendo no consciente, gritando, tentando vir à tona, porque elas têm energia, catexia, e essa energia desses sentimentos, dessas experiências que não foram tratadas, elas se expressam em angústia. E aí de repente é aquela situação que a gente tem uma angústia e a gente sabe explicar de onde vem essa angústia. A gente olha e fala: meu Deus, as contas estão pagas, mas tem um negócio que grita aqui dentro de mim, eu não consigo me assentar no sofá e curtir a família. É aquela angústia que vem, a gente não sabe do que se trata, mas está gritando lá dentro, está batendo para querer sair. E aí o que a pessoa faz? Ela procura no exterior algo que possa ser vinculado a essa angústia. Se não existe, ela cria, porque ela pode dizer: ah, essa angústia é disso daqui, é por isso que eu estou angustiado, porque senão ela tem que olhar para os demônios interiores dela. Como que acontece isso? Vou dar um exemplo. É aquela mãe que no sábado à tarde vai lá, lava a louça, o marido ajuda, o marido vai para o sofá, ele não vai assistir futebol, né? Ele vai ouvir lá a mensagem do presbítero que o Valdir colocou lá na página da terceira IPI, e ela chega e fala: bem, o que você está fazendo? Não está assistindo futebol, já é um milagre, né? Estou aqui ouvindo uma mensagem que fulano pregou, ciclano pregou, falou, né? Está lá comovido, está lá pensando em Deus, está ouvindo lá, né, o Hernando Dias Lopes, está lá ouvindo um pastor, o Arival Dias Casimiro, está ouvindo lá o Ricardo Agreste, está chorando com Deus, a falar: que bonito. Ela sai lá no quarto, né, o filho de 18 anos, filho, o que você está fazendo? Não, mãe, estou estudando, estou tranquilo. Não vai sair, filho? Não. Vai atrás da namorada hoje? Não, mãe, hoje não. Né, vai no quarto da filha, 14 anos, filha, o que você está fazendo aí? Vamos no shopping? Não, mamãe, não preciso de nada. Né? Uma adolescente de 14 anos não querer ir no shopping para comprar nada, né? Tá tudo bem, mamãe, né? Estou tranquilo, tenho mais do que preciso, mais do que mereço. E ela volta. E ela dá uma volta na casa e ela volta lá para o marido: bem, ajuda a desmontar aquele armário que está lá na cozinha. Mas aquele armário foi planejado, e não dá para sair da parede da cozinha. Nada do que eu peço nessa casa você faz. A minha vontade não conta. Pode ficar aí, se eu emprestar, eu sou inútil. Daqui a pouco você vai ligar no futebol. Eu vou pedir para o nosso filho, eu vou lá para o filho: filho, me ajuda. Mãe, não dá, porque eu estou estudando. Mas quando você pede para mim, eu faço a comida que você quer, lavo sua roupa, passo sua roupa, sou sua escrava. Aí ela vai para a filha: filha, vamos para o shopping. Aí o marido na sala fala assim: bom, eu já não vou ouvir mais essa porcaria de mensagem, porque em vez de dar certo, deu errado. Essa casa é uma desgraça que ninguém se entende. E aí ele já briga com o filho, briga com a filha, e a casa vira um pandemônio, vira uma confusão, a paz foi embora, mas aí ela fica feliz, porque agora ela pode justificar aquela angústia. Eu estou angustiado porque a minha casa está em pé de guerra. Porque se ela tiver que olhar para dentro dela e ver que esses demônios guardadinhos lá no porão do coração estão batendo lá, ela tem que lidar com isso. É aquele cara que trabalha numa empresa bacana, recebe como bonificação viagem para Porto de Galinhas, né? Vai de avião, leva a esposa, recebe viagem, um passe de ida e volta para
sei lá, né, para a cidade do Brasil, o cara ganha bem, o dono da firma ama o cara, fala assim, olha, já fiz aqui a projeção, em 10 anos você vai ser sócio aqui nessa firma, ganha bem, ganha comissão, mas um belo dia o cara chega em casa mais cedo e a mulher fala, cara, o que você está fazendo aqui? Eu pedi as contas. Pedi as contas porque eu vou abrir um negócio. O negócio aqui com o fulano, mas o fulano não é aquele que não paga ninguém, não vou abrir um negócio com ele. Fulano não é aquele que deu o golpe no breu, não, mas dessa vez vai dar certo. Meu bem, olha, o que você vai fazer? Eu vou usar o dinheiro do acerto para abrir um negócio com o fulano. Aí a mulher fala, e quando a mulher fala, bota fé, vai dar tudo errado, não faça isso. E aí o que o cara fala? Todo mundo me apoia, mas você não apoia. Nessa casa ninguém bota fé em mim. Ah, na rua todo mundo acredita em mim. Aqui ninguém acredita. Por quê? Porque se está tudo bem, o cara não dá conta. É tanto tudo bem, não dá conta não. Então tem que tomar alguma decisão esdrúxula para justificar essa angústia. Está vendo? Não deu certo, por isso a gente está nessa angústia. Os conflitos interiores vão gritando. E aí, se está tudo bem, eu não dou conta. Se está tudo bem no casamento, assim, eu não dou conta. Porque, como que eu justifico essa angústia? Tudo bem com meu filho, assim, eu não dou conta. Então, tem que criar alguma coisa. Paz implica em reconciliação com a nossa própria história. Depois de reconciliado com Deus, eu preciso permitir que Deus cure o meu interior. Depois que você se reconcilia, irmão, irmã, ouça isso em nome de Jesus. Depois que você se reconcilia com a cruz, você precisa abrir o coração, revisitar aqueles momentos para que o Senhor os cure, revisitar aqueles momentos doloridos, aquelas situações, aquelas mágoas, aqueles traumas, aquelas angústias, aquela raiva da vida, aquela raiva do outro, aquele ódio, e pedir que o Senhor cure, e dizer, Senhor, está aqui, está vendo? Eu fui magoado, por isso hoje eu magoo as pessoas, me cura, Senhor. Senhor, eu fui rejeitado, por isso hoje eu vou mendigando o amor de todo mundo, me cura, Senhor. Senhor, eu fui traído, por isso hoje eu vou traindo todo mundo, me cura, Senhor. Paz com Deus é paz conosco, porque aí eu vou ressignificando a minha vida. Você vai ressignificando a sua vida. E ao invés de reclamar da nossa história, nós agradecemos, porque ela nos conduz àquele ponto onde nós nos reconciliamos com Deus, e é onde Deus nos reconciliou conosco mesmo. Mas o terceiro aspecto da paz. A paz culmina na reconciliação com os outros. Primeiro, reconciliação com Deus. Segundo, reconciliação comigo. Porque eu posso deixar Deus tratar o meu coração, tratar as minhas feridas, tratar as minhas mágoas, tratar os meus medos, e estar finalmente em paz comigo mesmo, me deitar e dormir, porque o meu coração, a minha existência foi apaziguada, acalmaria na minha alma, acalmaria no meu coração, o príncipe da paz, reinou e trouxe paz para o meu interior, que antes era ferido, magoado, problemático. Isso culmina, porque é uma crescente em reconciliação com os outros, e aí fica mais fácil, porque antes eu não conseguia me reconciliar com o próximo, porque antes eu atribuía aos outros a culpa em relação às frustrações que me foram impostas. Vamos pensar comigo, o que é a mágoa? Pensa no seu coração, fala, tem uma mágoa do fulano, se tiver em nome de Jesus, hoje a gente vai pedir para o príncipe da paz curar isso no nosso coração. O que é mágoa? Mágoa é aquele sentimento de que o outro se colocou na trajetória do meu sucesso, inviabilizando a minha felicidade. Então, de tal modo que se ele não entrasse no meu caminho e eu alcançasse aquele objetivo, eu seria feliz. Então ele atrapalhou a minha felicidade e nunca mais eu consigo chegar naquele objetivo. Então eu não perdoo o que você fez comigo, porque a ideia é, se você não fizesse isso, eu era feliz. Se você não me atrapalhasse, se você não entrasse na minha história, inviabilizasse a minha felicidade, hoje eu era uma pessoa mais feliz. Então eu não te perdoo. E aí a gente ouve aquelas pessoas dizer, eu não perdoo nunca mais. Eu, nem morto, não quero ver nem pintado de ouro. Talvez pintado de ouro não, mas lavado e remido no sangue de Jesus sim. Não quero ver nem pintado de ouro. Quando você se reconcilia com Deus, e Deus faz você se reconciliar com o seu interior, muda tudo. Porque você olha para a pessoa que de repente te fez o mal,
de repente atravessou o seu caminho, e de repente esbarrou com você na caminhada da vida, e você entende que até mesmo o esbarrão que ela deu em você estava dentro dos projetos e propósitos de Deus para a sua vida. Ela não inviabilizou nada, não me prejudicou em nada, porque Deus é quem trabalha na minha história, Deus é quem conduz a minha vida, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não preciso ter mais raiva, não me atrapalhou em nada. Deus tem o controle da minha vida, e Deus vai me fazer chegar aonde Ele quer que eu chegue. Não me prejudicou em nada, está perdoado. O Senhor nunca vai falhar, o Senhor nunca vai deixar de cumprir, de realizar. Agora eu posso amar, posso estender as mãos. Quando isso acontece, o resultado de tudo isso é que eu me torno alguém que promove a paz. Isso é muito interessante. Quando eu estou reconciliado com Deus, reconciliado comigo, reconciliado com o outro, eu começo a promover a paz. E quero concluir dizendo que Jesus resumiu tudo isso nas bem-aventuranças, e ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores. Por isso fico muito triste quando vejo no meio cristão pessoas que não promovem a paz, promovem a guerra. Pessoas que não promovem a união, promovem a dissolução. Pessoas que não promovem o bem-estar comum, promovem as ações. Paz com Deus, estou em paz com meu irmão. Ainda que ele torça para o Corinthians e eu torça para o Palmeiras, meu coração está apaziguado. Eu estou reconciliado na cruz, e Ele é uma bênção na minha vida, e Deus tem propósito na vida dele e na minha vida. Paz na terra entre os jovens, a quem Deus quer bem. O que traz inquietação ao seu coração? Quais são as questões que nos deixam inquietos? Falta paz. Me lembro da letra do antigo hino: falta paz ao coração dorido, conta-lhe isso em oração. Que o príncipe da paz traga paz ao nosso coração, irmãos. Ainda que não haja presentes sobrando na árvore de Natal, que haja paz, que haja reconciliação. Convide o Espírito Santo a visitar a sua vida, a visitar os seus sentimentos. Faça esse exercício. Advento é tempo de nos prepararmos para a chegada do príncipe. É tempo de lançar fora o velho fermento. É tempo de limpar a casa, de nos prepararmos, de pacificarmos, de colocarmos diante do Senhor, para que quando o príncipe da paz chegar, realmente paz reine na nossa existência. Que você seja um apaciguador. Que por onde você for, suas palavras tragam paz, os seus abraços tragam paz, o seu olhar traga paz, as suas palavras tragam paz, a sua caminhada traga paz, o seu testemunho de vida traga paz, o seu louvor, a sua vida como estilo de culto traga paz. Que Deus os abençoe, e que o príncipe da paz nasça no nosso coração e no nosso meio, e reine para todos sempre. Amém.